Cerca de 60 universidades, 17 estados e o Distrito de Colômbia processam o governo Donald Trump para impedir a cassação dos vistos de estudantes estrangeiros que não estejam assistindo a aulas presenciais. Em Los Angeles e San Diego, as escolas só devem ter aulas presenciais no próximo ano, apesar das pressões de Trump e da secretária de Educação Betsy DeVos. As duas grandes cidades do sul da Califórnia alegam que o reinício das aulas exige uma queda no número de novas infecções e ampla disponibilidade de testes. A Califórnia não tem uma coisa nem outra. Foi o primeiro estado a entrar em quarentena e agora volta a se fechar. A pandemia contaminou mais 1 milhão de pessoas no mundo inteiro em 4 dias. Foram 6 dias para o 11º milhão, 5 dias para chegar ao 12º milhão e 4 dias para o 13º milhão de casos confirmados. No fim de semana, houve um novo recorde mundial no número de casos novos por dia, mais de 230 mil. No domingo, no mundo inteiro, são mais de 13 milhões 236 mil casos, mais de 575 mil mortes e 7 milhões 696 mil pacientes foram curados. Os Estados Unidos lideram com mais de 3 milhões e 400 mil casos e mais de 138 mil mortes. Pelo menos 35 dos 50 estados americanos registram alta na contaminação. No sábado, o presidente Donald Trump usou máscara em público pela primeira vez ao visitar o Centro Médico Walter Reed, um hospital militar nos arredores de Washington, mas fez questão de dizer que era algo excepcional quando os médicos querem que seja uma regra. Enquanto isso, o principal adversário na eleição presidencial de 3 de novembro, o ex-vice-presidente Joe Biden, abre uma vantagem de 9 pontos percentuais na média das pesquisas e fica na frente numa pesquisa no estado do Texas, um estado conservador com a segunda maior população do país. Se Trump perder o Texas, a derrota é certa. No domingo, a Flórida bateu um novo recorde nacional de casos novos num dia, 15.300, mais do que Nova York no pico da infecção, com 21 milhões e meio de habitantes. A Flórida tem hoje mais casos novos da Covid-19 do que toda a União Europeia, de quase 450 milhões de habitantes. Na Califórnia, os latinos são 39% da população, mas têm 55% dos casos de coronavírus. O governador Gavin Newsom recua da abertura da economia, fechou praias, museus, bares, igrejas e salas de cinema e impediu restaurantes de servirem refeições em espaços fechados. Já Nova York teve o primeiro dia sem mortes desde que elas começaram com a pandemia, com 770 mortes e mais de 21 mil casos novos em 24 horas. O Brasil chegou a 72.291 mortes e 1.888.000 casos confirmados, em mais um escândalo no Ministério da Saúde dominado por militares e não por médicos. O secretário de Atenção Especializada, Coronel Luiz Otávio Franco Duarte, aconselhou os secretários da Saúde dos estados e diretores de hospitais a comprar medicamentos com sobrepreço e depois recorrer à justiça. O preço dos medicamentos no Brasil é tabelado pelo governo federal. O México ultrapassou a Itália com mais de 35 mil óbitos e é agora o quarto país do mundo em número absoluto de mortes pela pandemia do novo coronavírus. Os Estados Unidos são o primeiro, seguido pelo Brasil e o Reino Unido. Em número de casos confirmados, o México agora é o sétimo, com 304 mil. Nesta segunda-feira, ultrapassou a Espanha. A Espanha registra 120 novos focos da Covid-19, com mais de 2.100 contaminados. Depois de registrar 1.000 casos novos em 2 dias, o governo regional da Catalunha prepara um decreto para impor o confinamento a regiões que resistem. A cidade de Lleida contestou o confinamento e obteve uma decisão favorável da Justiça. A Índia tem mais casos novos por dia do que o Brasil e ultrapassa 900 mil casos confirmados. Um famoso ator de Bollywood, Amitabh Bachchan, o filho, a nora e uma neta pegaram o coronavírus. O diretor regional
Diretor da Delegacia Regional do Banco Central dos Estados Unidos no Texas declarou que usar máscara é a chave para a retomada do crescimento econômico. A exemplo da Alemanha, da Espanha, da Grécia e da Itália, a partir de 24 de julho, o Reino Unido vai tornar obrigatório o uso de máscaras em lojas. As exportações da China cresceram 0,5% em junho e as importações 2,7%. Depois de controlar a epidemia, o comércio exterior do país sofre com as crises nos Estados Unidos e na Europa, seus principais mercados. O produto interno bruto de Singapura sofreu uma queda recorde de 12,6% no segundo trimestre, na comparação anual. De 7 de abril a 1º de junho, todos os serviços não essenciais foram paralisados em Singapura. Como a economia havia recuado 0,3% no primeiro trimestre, na comparação anual, o país está em recessão. A União Europeia deve fazer uma lista de medicamentos essenciais a serem produzidos na Europa, defendeu o ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn. Diante de uma recessão, o ditador Vladimir Putin adia em 6 anos um programa de investimento de 360 bilhões de dólares para estimular o crescimento da Rússia. Putin acaba de ganhar um plebiscito para aprovar um referendo para aprovar uma nova Constituição que permite que fique no poder até 2036. A oposição denuncia a fraude generalizada. A Rússia é dependente das exportações de energia, com os preços do petróleo em torno de $40 por barril, está em recessão. 9 em 10 brasileiros receberam notícias falsas sobre a pandemia, concluiu uma investigação da organização não-governamental, a Havas. A autorização para a vacina desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech vai ter tramitação rápida, anunciou a Administração de Alimentos e Medicamentos, a FDA, o órgão regulador dos Estados Unidos. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora estou também num grupo chamado Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado.